Gênero, Comunicação e Filosofia, mas com um olhar mais específico em relação à atividade que nós estamos realizando na nossa atividade de graduação, na extensão universitária e também quanto pesquisa universitária, certo? A questão básica, apesar de meu trabalho específico como pesquisador ligado ao eixo de filosofia e gênero, nós temos um projeto que já está na segunda edição, né, um laboratório que já foi apresentado 2 vezes para a universidade como projeto de extensão, chamado Laboratório de Filosofia e Gênero, Valdemir Soares Pinheiro. Ele é um laboratório em homenagem, de certa maneira, à produção científica de professora Valdemir Soares Pinheiro, que é uma poetisa bastante conhecida a nível nacional, certo? Mas uma professora de filosofia e também, durante um determinado espaço da vida dela, foi jornalista do Diário de Itabuna, um jornalista bastante importante. E aí depois eu vou comentar com vocês uma produção, uma pesquisa realizada com essa ênfase de resgatar essa ideia da Valdemir jornalista, certo? Mas o laboratório, então, o Laboratório de Filosofia e Gênero Valdemir Soares Pinheiro é um laboratório que tende a trabalhar com determinadas dinâmicas extensionistas ligando filosofia e gênero. Itabuna, para quem não conhece ou não tem... Procura até o negocinho lá embaixo da lente. Assim, uma das coisas que eu comecei a ver com a colega Silvani foi exatamente fazer essa apresentação do Diário Itabuna. O Diário Itabuna, percebam claramente o seguinte: o Diário Itabuna tem início na região de Itabuna no ano de 1957, né, de forma geral, e no ano de 1957 ainda ele tem que apresentar o que chamavam de Diário Feminino. Era um suplemento, na verdade, a gente tem esse ideia de suplemento, mas era uma contracapa, um encarte de jornal, apenas uma folha, e que tinha alguns artigos relacionados àquilo que a região e os editores do Diário Itabuna entendiam como um universo feminino. Então, tinham desde questões de comportamento feminino, de venda de de venda de objetos, de venda de artigos femininos, coisas, anúncios de magazine, até crônicas de costumes relacionados ao que se esperava ser a mulher itabunense. A professora Valdemir Pinheiro comenta exatamente no projeto dela, em uma das crônicas, que o espaço do Diário Feminino que ela de certa maneira entendia, a relação que ela construiu nas suas crônicas era uma relação, de certa maneira, no entendimento que ela percebia a ação, os escritos dela como uma ação pedagógica. Então, ela análise um pouco a formação dela acadêmica. No ano de 1957, ela viaja para a França e faz esse curso sul-americanas. Na pesquisa, uma das coisas que aconteceu com a Silvania é que a gente não conseguiu mapear como a professora Valdemir conseguiu estrutura para realizar esse curso, certo? Mas provavelmente, pela ligação, provavelmente, a gente sinalizou no artigo, mas provavelmente, tendo visto a ligação que ela tinha com a Igreja Católica, esse grupo deve ter sido um grupo, de certa maneira, de estudos relacionados a essa temática, com esse suporte da Igreja Católica, certo? Mas eu achei que Itabuna já, com esse curso de formação especial, percebo que eu estou falando de 1957. Se hoje em dia é difícil ter um curso, desse tipo de curso, esse curso de exterior, 1957 era algo, um vislumbre muito mais acessível. E aí, de certa maneira, a professora Valdemir, ainda enquanto jornalista, realiza esse curso e retorna para o Diário de Itabuna para ser uma das cronistas do Diário Feminino, certo? Apesar de ser uma cronista do Diário Feminino, o Valdemir participou de outras atividades que não foram diretamente ligadas ao Diário Feminino. Ela também escrevia no jornal ou outras matérias. Como comentei com vocês, você deve ter percebido no título, Ana Joaquina é, de certa maneira, o pseudônimo que Valdemir Pinheiro vai assumir para realizar suas crônicas no Diário Feminino. Por que isso, gente? Porque, de certa maneira, Valdemir já era uma pessoa muito conhecida na sociedade itabunense. E as crônicas que ela publicava, de certa maneira, no Diário Feminino, com o nome Joaquina, eram exatamente crônicas bastante polêmicas, no sentido que ela discutia exatamente o lugar da mulher itabunense. Ela acreditava que a mulher itabunense teria que ter um lugar
diferente dessa sociedade, que ainda era uma sociedade extremamente fechada para a participação feminina. E mesmo no Diário Feminino, ela era uma jornalista incomodada no sentido de que essa visão tradicional da mulher como a dona de casa, como aquela visão que parece muito no livro de Amado, né? A mulher do dono da fazenda, né? A sinhá, praticamente, ela não representava mais a dinâmica que acontecia nessa sociedade. Essas relações eram muito mais dinâmicas e não permitiam que essas mulheres pudessem transitar em outros espaços. Então, Valdelício vai ser uma pessoa que vai escrever com esse pseudônimo, Ana Joaquina, porque, de certa maneira, as crônicas que ela apresentava eram crônicas bastante polêmicas, no sentido de retomar uma discussão sobre o espaço da mulher itabunense. Então, ela tinha esse olhar sobre a mulher itabunense, no sentido de possibilitar um resgate desse novo olhar, desse novo lugar dessa mulher, e também, como eu tinha colocado no início, ter uma função um pouco pedagógica. Então, ela acreditava que, com os escritos dela, ela poderia dimensionar, através do jornal, um novo olhar e, principalmente, entre as mulheres, possibilitar que essas mulheres tivessem outros espaços sociais, outras conquistas, outras dimensões. A Silva Pinto me apresenta que esse lugar também, em 1957, 1950, são lugares extremamente especiais. A gente tem um pós-guerra, a gente tem mulheres que retornam, homens que retornam nos Estados Unidos para suas casas, percebem que as mulheres assumiram outros espaços, né? Um grande choque, dessa maneira, de interesses entre uma sociedade que se tornava industrializada e precisava de uma mão de obra qualificada, e essas mulheres se apresentavam como uma mão de obra qualificada, e, por um lado, uma sociedade ainda com ideais conservadores que tentavam pressionar boa parte das mulheres para o retorno das suas atividades domésticas. É nesse sentido que aparece tanto o Diário Itabuna quanto as questões apresentadas por Valdelício no Diário Itabuna. Uma preocupação clara de que existe uma nova sociedade, né? Existem novos avisamentos sociais e que essa mulher deve, né, participar desse novo entorno social, possibilitar que essa mulher participe diretamente do mercado de trabalho e desses espaços que estão sendo abertos a longo do prazo. Percebam, gente, uma coisa que a gente comenta claramente: esses agenciamentos não são agenciamentos, eles são, já dois termos que a gente, eles são transgressores, no sentido que existe uma norma, ele apresenta a transgressão à norma, mas eles acabam sendo assimilados. Valdelício não era uma autora revolucionária, no entendimento que ela propõe uma nova ordem social. Ela está propondo, com o entendimento da sua época, uma adequação dessas mulheres a novas situações sociais, a um mercado de trabalho que vinha assim ampliado, a uma qualificação, a uma cobrança de qualificação social dessas mulheres. Então, era, de certa maneira, políticas, em certo sentido, assimilacionistas. Como nós retomamos nosso olhar sobre esse período específico, né, do Valdelício enquanto jornalista, nós percebemos claramente ali uma dinâmica de lugares sociais, de confronto de determinados espaços, de entendimento desses espaços das mulheres na sociedade capiúna, e que esse olhar sobre o passado, né, no década de 60, esse olhar sobre o passado, de certa maneira, tem nos colocado numa situação bastante peculiar. Nós temos uma ideia, muitas vezes, assim, é uma ideia bastante simplificada dos processos históricos, de que a gente tem aquela coisa que alguns autores retomaram de volta, uma ideia evolucionista, que as ideias tendem, que os acúmulos sociais tendem a dar avanços na sociedade, né? Essa ideia de evolução, essa ideia de progresso, de desenvolvimento, certo? Quando você retoma, por exemplo, tudo sobre a década de 60, percebe que o Valdelício colocava na década de 60, claramente você percebe o hiato entre o discurso da década de 60 e retomada de padrões anteriores à década de 60 se apresentam de forma contemporânea. Valdelício já era, de certa maneira, uma autora que, apesar de ela sinalizar lugares morais bem determinados, ela tentava
possibilidades que os sujeitos tinham para as mulheres, e principalmente a própria Valdelice vai colocar uma coisa bastante cruel, né, que era o direcionamento da época, um ideal de feminilidade que não propunha um único tipo de mulher, um único tipo de modo de ser mulher. Ela afirmava modelos de feminilidade. A própria Valdelice, apesar de ter se graduado de jornalismo na França, e a França ser considerada uma meca da moda, ela era uma mulher extremamente simples no seu modo de vestir-se, né? O pessoal considerava ela simples demais. Como assim uma mulher tão importante para a sociedade catarinense, uma mulher que, de certa maneira, quando, apesar de família humilde, mas o irmão dela teve uma ascensão social bastante proeminente por conta de um determinado momento da vida, ser presidente da Ford em Tabuna, isso que eu estou falando, ministra do ciclo de ouro do Cacau, no final do ciclo de ouro do Cacau, específico, mas como isso era, como secretário da Ford, era um espaço importante, né? E havia um nome de avenida em Itabuna chamado J. Pinheiro, que é o irmão do Valdelice, que foi representante. E essa mulher tinha participação, tinha apresentação, mas ela, como alguns detratores de Valdelice falavam, elas se vestiam parecendo igual, ela se vestia como os vestidos de Valdelice pareciam um saco de batata. Essas eram as pessoas da época em relação a Valdelice. Então claramente ela dizia nas suas crônicas que existia um ideal de feminilidade que deveria ser seguido por todas as mulheres. Apesar de criticar determinados tipos de futilidade associada à moda, em determinados lugares, ela entendia claramente que existem tipos de mulheres, tipos de feminilidade. Então, e ela não ficava ela não ficava incomodada com o fato de, no mesmo espaço de teatro feminino, ter outras mulheres que falavam de moda, falavam de questões relacionadas à verissagem, a festas. Ela dizia, não, isso é outro tipo de mulher. A mulher que eu quero ser é de outro tipo. Então, e aí ela, de certa maneira, ela tentava colocar diversos, que na sociedade gravura deveriam ter espaço para diversos tipos de mulheres. A grande preocupação de Valdelice era a cobrança de tentar formatar um único tipo de mulher na sociedade gravuriana, dizer que a mulher deveria se comportar dessa maneira. Essa era a grande dúvida de Valdelice. Nesse artigo, exatamente, ela coloca no início, que é uma das preocupações, por isso que virou título, que parece muito com a frase da Simone de Beauvoir, né? No sentido de entendimento que não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Ela coloca uma coisa mais interessante ainda aqui. Muitas críticas que perguntavam para ela de que mulher ela estava falando, como era ser mulher, né? Por que ela falava em relação a isso, que isso não era ser mulher, que ser mulher era isso, aquilo outro. Todas as críticas que, durante esse período que ela escreveu o Conto de João Joaquim, foram feitas ao trabalho dela jornalístico. Uma crônica muito forte, ela começa exatamente perguntando isso. Vocês sabem por acaso o que é ser mulher? O que é ser mulher para vocês? Eu sou mulher e não sei o que é ser mulher. No sentido de que não existe uma forma única de ser mulher. Então, mesmo as mulheres, mesmo os Valdelice, já sinalizavam, num certo sentido, uma ideia de um feminismo que não tem sujeito, ou pelo menos um único sujeito. E aí, só para vocês terem ideia, uma tomada assim, epistemológica muito importante, pense que Valdelice, nessa fase, já tinha, de certa maneira, principalmente no Brasil, passado uma fase da primeira onda do feminismo mais liberal, de reivindicação de direitos, certo? Que aí, claramente, você tem um sujeito desse feminismo. Né? O sujeito desse feminismo, com todas as questões polêmicas do entorno social, é a mulher branca, né? A mulher de classe média alta, a mulher que quer ter assegurado seus direitos ao trabalho e a questões de representação social, quer votar, não é? Esse movimento, de certa maneira, no Brasil e fora do Brasil, apesar de se dizerem um movimento das mulheres, é um movimento restrito a determinada classe social de mulheres, a determinada padrão socioeconômico e não incorporava em todas as mulheres. E tinha um atrito até com alguns outros movimentos da época, né?
Claramente, por exemplo, o movimento de reconhecimento de direitos das mulheres no Brasil em relação ao voto não abria mão de que as mulheres negras não votassem, não é? É isso? Então não era, por exemplo, incorporar todas as mulheres. Essa discussão em relação a uma visão interseccional é algo mais contemporâneo, no sentido de perceber que existem outros tipos de mulheres, outros agenciamentos. O que Valdelice vai sinalizar nesse momento é já essa possibilidade de entendimento de que falar de mulher, né, ao dizer mulher, você não está dizendo de um único sujeito, você está apresentando possibilidade de entendimento de sujeito, de mulheres no plural, e não de uma mulher específica, uma mulher entronizada como sujeito do feminismo. Autores contemporâneos vão dizer que, de certa maneira, então você poderia abandonar a ideia de um sujeito do feminismo e possibilitar que o feminismo seja um movimento social de reivindicação de direitos, de igualdade social, sem necessidade de determinar um sujeito. Valdelice não tinha essa preocupação, mas começava a sinalizar o incômodo que ela tinha em relação a estabelecer um padrão. E percebam aí, gente, que o padrão pode ser tanto um padrão imposto do ponto de vista, né, pela sociedade conservadora, quanto um padrão por determinado movimento social, determinada reivindicação que também pressionava ela para que ela fosse, né, a representante, a mulher do movimento social, a reivindicadora, a revolucionária. Valdelice não se enquadrava nem no perfil, nem no outro perfil. A construção desses artigos sinalizam claramente que ela tenta apresentar, por conta da sua própria experiência, um desconforto com essas ideias padronizadoras, que tenta defender, né, as mulheres liberais, né, as humanistas do início do século, né, aquelas ideias que a gente vê nos relatos em relação às sufragistas, né? Ela não era uma sufragista, ela não vinha desse espaço dos lugares da sufragista, até por conta da presença social, do modo de criação de Valdelice, por um lado, e por outro lado, ela também não se encaixava nas madames da Itabuna Cacaueira. Principalmente, gente, e a Silvana coloca claramente isso, há certos limites, e ela apresenta isso do ponto de vista, a Silvana apresenta isso no artigo, do ponto de vista, uma leitura marxista. Ela apresenta um dos autores que coloca uma questão em relação ao problema do patriarcado, tá certo? E como o patriarcado, ao fazer análises relacionadas à área rural, não entende que em espaços rurais, atividades entre homens e mulheres às vezes são colaborativas. Homens e mulheres tomam conta do campo. Homens e mulheres realizam atividades laborais no campo. Então, a diferença sexual relacionada, ou melhor, a diferença sexual não impacta em relações laboriais, no trabalho no campo, diretamente. Então, para a mulher, de certa maneira, é muito mais interessante ter um sujeito, a família, né, e aí a família, os homens e os filhos, enquanto como colaboradores do trabalho, é o próprio homem acaba sendo colaborador, do que uma dinâmica somente de explorador explorado, certo? Não perder o tempo. Nossa tendência. Então, o que acontece em relação a isso? Então, nessa dinâmica, o conceito de patriarcado, perde um pouco uma força porque você não entende claramente, não teria como dimensionar num trabalho colaborativo quem estaria explorando quem, numa categoria mais clássica, ou onde aparece o sujeito clássico do patriarca, certo? Essas noções também do patriarca, também muitas vezes, alguns autores têm comentado nisso, estão impregnadas por uma noção meio que relacionada a uma visão ocidental que nós temos no meio judaico-cristão, não é? Se a gente for, por exemplo, colocar o patriarca como alguém que entre aspas, possui o poder absoluto, logo o patriarca é Deus. O único sujeito que você poderia colocar como patriarca absoluto, que tem condição de mandar nos outros, é Deus. Nenhum homem, efetivamente, do ponto de vista material, teria condições de ter esse mesmo poder que esse sujeito tem. Então, por que eu estou colocando isso? Porque no entendimento contemporâneo, esses sujeitos acabam também sendo agenciados do ponto de vista contingencial. São sujeitos que têm contingências.
Tem lugares de privilégio, mas não tem todos os privilégios. Tem lugar que também sofre algumas opressões. Por uma questão estrutural, e não tem essa relação, às vezes, muitas vezes que nós entendemos do sujeito enquanto uma rede colaborativa, que todos os homens são solidários. Solidariedade masculina, de certa maneira, é um mito, né? O entendimento de que, por exemplo, homens negros normalmente, mesmo sendo homens negros, não são solidários com homens negros homossexuais. Homens brancos não são solidários com homens negros. O racismo está aí claramente para, né, mostrar que o elemento racial é muito mais forte do que uma simpatia do sujeito por conta da masculinidade. Então, a masculinidade pode ser colocada também no plural. E a mesma rede de solidariedade que supostamente teria entre sujeitos é uma rede contingencial. Não estou dizendo que esses sujeitos não têm privilégios sociais, mas a rede de privilégios, que o acesso aos privilégios é contingenciada por uma série de relações que se dão do ponto de vista social com enormes diferenças. Certo? Não é à toa, por exemplo, no feminismo negro americano recente, a Angela Davis esteve aqui recentemente, a Bell Hooks também, começaram a discutir o lugar do homem negro americano. O homem negro passa a ser objeto de estudos do feminismo negro americano, porque o homem negro americano as cadeias americanas negras, como as nossas, elas estão coalhadas de pessoas, né, jovens, né, e negras que estão sendo presas para reforçar o modelo prisional americano. Esses homens negros normalmente são os mais violentados, no sentido de que, além de serem presos, normalmente são mais vulneráveis à violência policial e outros tipos de violência, são mais assassinados, tanto de um lado quanto de outro, né? Tanto enquanto mobilizadores quanto vítimas. Então, esse feminismo negro americano vai entender, mais ou menos como vocês, ampliar a noção de sujeito do feminismo negro. Então, claro, por exemplo, que o homem negro americano tem alguns privilégios em relação à mulher negra americana, mas enquanto problema social, o carceramento em massa atinge diretamente a mulher negra, porque é o companheiro dela, é o filho dela, são relações que se constituem, mesmo como mulheres não têm companheiros e não têm filhos. É o irmão, entendeu? Não é? São relações familiares que são quebradas, então não dá para dizer que o carceramento em massa americano é um problema só dos homens americanos negros. É um problema também das mulheres negras americanas, e os dimensionamentos hoje que têm sido colocados nisso colocam claramente que a preocupação é em discutir as questões, não das minorias, também aquela ideia de que esses sujeitos são minorias, não são minorias no sentido numérico, não é? Não são minorias em determinados espaços sociais, é um entendimento mesmo de garantia de direitos e de preservação da dignidade humana, não é? Então você tem um discurso que deixa de ser numérico e passa a ser qualitativo, não é? A dificuldade da universidade é exatamente que muitas vezes a gente tem esse discurso do ponto de vista numérico e não qualitativo. Percebem como, por exemplo, quando a gente fala em relação a pessoas trans, principalmente na universidade, a gente não tem um debate que seja qualitativo e acaba sendo um debate muitas vezes numérico. Depois eu coloco isso para vocês. E aí eu vou avançar para o segundo ponto que eu acho fundamental nessa compreensão, que é o conceito de gênero. Percebam assim, por exemplo, muitas vezes a gente tem uma confusão, principalmente no campo da história, de gênero e história das mulheres. História da mulher, você tem alguns autores do início do século, a Michelle Ferrou, o Jean Duby. Aqui na biblioteca mesmo tem um livro, uma coleção muito interessante, só que em 2 volumes, né? Deveria ter completa, mas assim, é uma coleção chamada Histórias das Mulheres no Ocidente. Nessa coleção, se resolveu fazer o seguinte, fazer um levantamento sobre o olhar feminino, e aí ela é colaborativa, homens e mulheres participam da sua produção, o Jean Duby, um historiador, também participa dessa organização, tentando fazer um rastreamento sobre a presença feminina no Ocidente, certo? Então, isso é a história das mulheres. Isso é muito importante. Isso tem uma importância, como diria o termo desgastado, uma importância cabal. Porque o que essas objetos e outros autores vão diagnosticar? No livro Estudo da História, a Michelle Ferrou fala exatamente isso. Como as mulheres foram durante muito tempo, oprimidas, e não deixaram suas máquinas, até porque, por exemplo,
história das civilizações. Muitas vezes elas foram apagadas do registro histórico. Logo, a história das mulheres é fundamental para retomar o lugar dessas mulheres na trajetória histórica e contar histórias de mulheres, né? De populações femininas em diversos momentos da história. Isso é a história das mulheres. Certo? O conceito de gênero, como vai aparecer nos estudos sociais, é um conceito relacional. E ele vai falar da relação de homens, mulheres e outros ao longo da trajetória humana, como acontece até hoje. É um conceito relacional. E ele não é um conceito que pode se apegar, por exemplo, a um conceito que durante muito tempo foi aventado muitas vezes por alguns movimentos sociais de guerras de sexo. No sentido que homens e mulheres disputam o espaço social e que, para conseguir determinados ganhos, para uns e para outros, você teria que estabelecer uma guerra entre os gêneros, né? Os sexos, para ser mais exato, porque é o conceito claro, né? A guerra do sexo. Em que, não, nós estamos, enquanto mulheres, contrários aos homens em determinada pauta, e aí, para vencer determinado lugar, para conseguir determinada questão, eu preciso vencer os homens. E aí fica um debate, enfim, entre uma guerra do sexo entre homens e mulheres. Essa narrativa é uma narrativa que entende o gênero não como um conceito relacional, mas como um conceito, como uma relação de disputa eterna. Né? Parece até muitas vezes a ideia que se traz de patriarcado. Né? Se você entende o patriarcado como Deus, como sujeito absoluto, ele é invisível. Né? Logo, nossa ação, nossa mobilização, os conceitos estabelecidos colocam sempre esse sujeito como invencível. Logo, se ele é invencível, toda a nossa ação, toda a nossa luta é uma luta, né? Uma luta que mobiliza aspectos tangenciais, mas nunca vai ser vencedora. Né? Nesse conceito de guerra, a gente sempre pensa no sentido de que a gente não percebe que a luta não é tão binária assim. Ela não estabelece lugares tão claros. Eu até coloquei ali, eu acho que... tem uma... Só para avançar mais um pouco em relação a isso, e comentar uma coisa com vocês, tem uma foto essa aí. Mas eu tenho outra dessa aí. Tem outra melhor de chá. Na frente mesmo. Estão vendo que eu estou bem pequenininho, né? Então a maior. Ótimo, obrigado. Pessoal, ano passado a gente fez um curso sobre gênero no laboratório, fez curso com masculinidades. Sim. A participação bastante interessante, mas a coisa mais legal é que eu consegui colocar o Chasky no Twitter da conta da UES. Algum membro do grupo conhece, a Lorena Chasky foi uma drag americana que ganhou o RuPaul Drag Race, se não me engano, na 7ª edição. Tá, e nessa foto, era uma das apresentações que ela, no RuPaul Drag Race, que os candidatos tinham que apresentar esse lugar de atravessamento. As drags normalmente são homens que, né, apresentam personalidades femininas ou outros e apresentam, nos programas, apresentam esse lugar, fazem, né, se vestem, participam de determinadas provas e, de certa maneira, emulam um lugar de gêneros. A Violette Chasky, ela se reconhece enquanto pessoa não binária. Certo? O que seria isso? Uma demanda social que tende a colocar sujeitos que rompem com a categoria binária de gênero. Não se enquadram nas regras determinadas daquilo que é ser homem e ser mulher. Essa foto, apesar de ter sido uma atividade do programa, ela mostra muito ainda um certo lugar masculino e feminino, mas ela propõe muito mais. Ela propõe um atravessamento dessas questões de gênero, né, entendido como lugar, papel de identidade, e possibilita uma ou outra visibilidade em relação ao gênero enquanto uma performance. O que a gente pode colocar? Performance de gênero.
E nesse sentido, enquanto performance, você não tem uma performance única, um modo de ser homem ou de ser mulher. Retomando aquilo que eu estava falando em relação ao Adonice, já sinalizava isso, mas, claro, no seu ambiente histórico ela não era permitida essa ideia. Né? Então ela coloca claramente esse atravessamento, esse lugar de desconforto em relação à tentativa de compreender um padrão de masculinidade e feminilidade, né, contemporâneo, ainda o aprisionamento do gênero enquanto categorias binárias. Categorias binárias, e os sujeitos não estão dizendo que as categorias binárias elas são ruins em si mesmas, não é? Como a heteronormatividade seja uma coisa ruim, mas elas devem ser escolhas e não imposições. Está entendendo? Porque uma coisa é quando você tem diversas formas de escolher, outra coisa é quando você é imposto um modelo que você deve seguir, porque senão você não entra naquilo que a gente chama de regimes de inteligibilidade. A pessoa vai perguntar, mas você é o que mesmo? Sim, eu não estou encaixado nessas categorias. Ah, mas se você não está encaixado nessas categorias, logo você não é alguém que mereça existência, que mereça reconhecimento social, porque, de certa maneira, o reconhecimento social só se dá padronizado nessas categorias. Estão acompanhando, tá vendo? Está tranquilo? Ótimo. Então, qual é a dinâmica, então, em relação a isso? Então, o conceito de gênero vai ser um conceito relacional, certo? E, de forma contemporânea, vai ser um conceito que não vai falar só de homens e mulheres, vai falar de realidades que são muito múltiplas. Uma outra coisa que eu comento muito com meus alunos é que essas realidades sempre foram muito múltiplas. Apenas no Ocidente foram apagadas a trajetória dessa narrativa. Mas se você pega, por exemplo, os textos de Platão e Aristóteles em relação aos sujeitos na Grécia clássica, você vai perceber que existiam homens e mulheres e outros. Tiresias, por exemplo, um personagem que está na Odisseia e está em Édipo Rei, é uma personagem trans. Uma vez me perguntaram, uma pessoa de cinema novo, não cinemógrafo? Não, Tiresias é um personagem trans. Como assim? É um personagem trans. Ele é homem e mulher. E outro. Então, se você entender essas narrativas como então narrativas que possibilitam um olhar, uma trajetória, vai perceber claramente que esses sujeitos sempre tiveram presença, ainda que visibilizada, nas narrativas ocidentais. Em outros lugares, essas narrativas são muito mais afirmativas. Entre os povos americanos, você tem, por exemplo, os nativos americanos que têm 20 expressões de gênero diferentes. 20. Então, homem e mulher era apenas uma das expressões possíveis. Ninguém, e é essa uma coisa que muitas vezes é atacada nesse discurso, ninguém quer retirar esses lugares, ninguém quer forçar as pessoas a serem outra coisa além de homem e mulher. É apenas perceber que existe uma diversidade de papéis que não se restringem a apenas homem e mulher. Ninguém vai lhe obrigar a ser uma ou outra coisa. Né? Apenas é determinar que existem outros espaços possíveis entre o padrão homem e mulher e que essas narrativas já são bem anteriores, já existiam esses lugares. Certo? Aquela discussão, por exemplo, que se tem muitas vezes em relação aos espaços de gênero na educação infantil. Certo? Provavelmente, gente, crianças gostam de mais coisas do que apenas rosa e azul. Tanto um quanto o outro. Definir um padrão de rosa e azul é apenas para você categorizar os sujeitos e determinar um padrão que vai podar a criatividade desses sujeitos. Né? Acontece muitas vezes isso também. Uma vez eu trabalhei com uma intenção de trabalho de desenho infantil, da criança chegar com uma cor diferente, por exemplo, pintar a árvore de forma diferente, aquela ideia de que se tem cor da pele, isso acabou, e muitas vezes, né? Cor da pele é a cor que a criança quer que seja a cor da pele, não existe cor da pele, né? Primeiro porque existe diversos tipos de etnia, segundo, se o menino quiser pintar o Ajax marciano, ele vai pintar de verde, né? Não vai pintar de marrom, não vai pintar de outra cor, porque o Ajax em tese é verde, mas pode ser da cor que ele quiser. Percebo que aí essa criança vai dizer espelhar exatamente um mundo ficcional e dizer claramente, esse sujeito não existe, a maçã é apenas um desenho. Por que eu preciso representar a maçã como ela aparece na natureza? Existem outras representações possíveis da maçã, 2 desenhos, e azul e rosa são representações que vão tolir a criatividade desses sujeitos. E aí, entendendo as crianças como pessoas que precisam ter um espectro em relação ao mundo muito mais amplo. Não é? Mas a educação infantil tem esse problema, né? Meninos e meninas têm dificuldade por conta da formação dos professores, por conta da atuação em sala de aula, em determinar padrões.